sobre sentido na vida. Sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Essa vida tem sentido? Há algum tempo atrás, existe um paradigma sobre o American Dream, quer dizer, um sonho, né? E no que consistia esse American Dream, esse sonho americano? Era de uma pessoa ter uma casa dos seus sonhos, né? Ter um carro, ter uma profissão que pudesse lhe satisfazer e ser lucrativa, né? Para ele poder ter esse carro, essa casa dos sonhos, para ele poder fazer tudo que o dinheiro pode oferecer. Eu diria que hoje a gente pode acrescentar nessa lista aí, porque essa coisa da casa, do carro, das viagens dos sonhos, é uma coisa que parece que é um tripé aí de realização que as pessoas almejam. Casar, né? Ter filhos e ter uma boa condição para a sua família. Pode ser acrescentado a essa lista agora, quem sabe ser um youtuber famoso, ter milhares e milhares de seguidores no Instagram. Mas será que todas essas coisas juntas poderiam realmente satisfazer a nós? Ou poderia nos satisfazer? São perguntas, né? São perguntas. E olha, eu sei que muita gente que já experimentou um pouco de cada coisa, ou até mesmo de gente que já teve todas essas coisas, vão perceber, ou já perceberam, que todas essas coisas juntas, elas não podem satisfazer aquilo que dá sentido para a vida. Porque você pode perguntar para alguém o que ele espera da vida, pode falar uma porção de coisas, e depois que alcança essas coisas, ele não ser realmente realizado, realmente não ser feliz. E ainda tendo todas as conquistas, ficar se sentindo assim, sem propósito de existência. Sabe por quê? Parece que algumas antigas perguntas, elas nos perseguem sempre. Aquelas perguntas tipo, de onde será que nós viemos, hein? Quem somos nós na verdade? Quem eu sou? Para que serve a minha vida? Tem sentido a minha vida? Eu sei que muitas pessoas tiveram que enfrentar uma questão séria sobre vida e morte nesses tempos. Sim, porque a pandemia nos colocou assim de cara a cara com riscos e riscos sérios de morrer. E eu sei que muitas pessoas perguntaram, se eu tivesse morrido, onde eu estaria agora? Essa questão de que se há vida após a morte é uma questão que voltou à tona, com certeza, depois dessa pandemia toda. Existe uma verdade para tudo isso? E agora? Eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para todas essas questões, para todas essas perguntas. E no final desta mensagem, você vai poder responder de onde você veio, quem você é, para que você veio e para onde você está indo. Prometo para você. Prometo para você que depois de estudarmos a palavra, depois de sermos ministrados pela palavra, nós vamos sair daqui sabendo de onde a gente veio, quem a gente é, para que é que nós existimos e para onde estamos indo. Está pronto para essa experiência com a palavra de Deus? Para essa viagem para dentro da Bíblia, que vai trazer essa resposta tão linda, tão perfeita, tão verdadeira? Sim, porque a vida, ela só faz sentido em Jesus. Fora de Jesus não há vida. Nós temos estudado aqui sobre Jesus, falando sobre eu sou, quando Jesus disse,
eu sou o bom pastor, quando ele disse eu sou a porta das ovelhas, quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele disse eu sou a luz do mundo, quando ele disse eu sou o pão da vida, quando ele disse eu sou a ressurreição e a vida, ele estava dizendo eu sou tudo. E fora de Jesus não tem vida, somente em Jesus a vida faz sentido. Isso é o que vai nos ensinar Efésios 3, de 3 a 14, e um versículo lá do capítulo 2 de Efésios. Então você pode acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na tela. Vamos começar lendo Efésios 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você vai perceber que tudo é em Jesus, tudo é em Jesus. Na carta aos Filipenses, Cristo é totalmente o centro, é uma carta cristocêntrica, é tudo em Jesus. Veja só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em Jesus. Como também nos elegeu nele quem? Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja como começa o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A vida seria um acidente cosmológico? Quer dizer, as coisas passaram a existir depois de um acidente cosmológico, uma grande energia, alguma coisa assim. Se a gente diz que sim, viria de novo as velhas perguntas, né? Mas quem é que é essa energia? Quem energia começou tudo? E aí vai virar a mesma discussão de sempre. Mas Paulo não está preocupado necessariamente em um debate científico de onde veio a vida, porque ele quer dizer que, ele quer passar aqui que com a experiência que ele teve em Jesus, ele tem a plena convicção de que a vida está em Jesus, e que tudo foi criado nele, que tudo é sustentado nele, e que todas as coisas têm um fim, um destino nele, em Cristo Jesus. E olha, isso aconteceu antes da fundação do mundo. A vida não é um acidente cosmológico, ela é obra das mãos de Deus. Você é um escolhido pelo Criador antes da fundação do mundo. Você foi eleito lá na eternidade. Sabe, eu não sei se você já ouviu matérias assim, vira e mexe acontece de matérias, você vê na imprensa matérias assim, história de pessoas que elas não conhecem o pai ou a mãe biológica. E por mais que eles tenham uma família e vivam bem com a sua família, eles gostariam de descobrir a sua origem biológica, né? Quem que é meu pai? Quem é minha mãe? Parece que o homem tem essa necessidade de descobrir a origem. Tem pessoas que vão um pouco mais longe, querem descobrir toda a sua árvore genealógica. Tem até pessoas que querem ter cidadania em outro país e que vão lá atrás da sua árvore genealógica. Até do século XVI, até o século XVIII, mais ou menos, existia uma palavra para isso, chamada pedigree, que era justamente essa pesquisa dos ancestrais. Hoje, se a gente falar isso, a pessoa vai achar que a gente está chamando ela de cachorro, né? Porque você tem pedigree, quer dizer que é o cachorro. O cachorro tem pedigree, né? Mas as pessoas avaliavam. Eu não sei com relação a você, mas eu queria perguntar o que já perguntei aqui em outros cultos. Quantos de vocês aqui sabem o nome do seu pai biológico? Levante a mão. Pai biológico, levanta a mão. Sabe o nome do seu pai biológico? Levante a mão. Ah, ok. Quantos aqui sabem o nome de seus avós? Quem sabe o nome de um avô ou avó? Sabe o nome do seu avô? Tá. Agora, quem sabe o nome do seu bisavô? Levante a mão. Já deu uma diminuída. Olha aí.
Tem gente que não sabe o nome do bisavô, quem sabe nem tenha conhecido. Você conhece, ou você sabe o nome, tem ideia, algum conhecimento sobre o seu trisavô? Tem aí ou não? Trisavô, olha aí, tem algumas pessoas que têm. E o tátara ou tetravô, quem sabe aí? Olha só, para você investiga assim toda a sua árvore genealógica, né? Você ali também, né? Pois é. Quem conhece o seu pentavô? Pentavó, quem conhece? Conhece? Você ficou com vergonha de levantar a mão de novo, né? Está igual aquela história do gênio do mineiro lá, né? Que escolheu 3 queijos. Então, você também sabe do seu, olha só, pentavô? Ah, você tem banco de dados pertinho, você, né? Muito bom. Pois é, tem gente que tem. Eu estava vendo o pastor Gilson, ele fez uma pesquisa como essa, ele foi o vencedor hoje de manhã. Perguntava pentavô, ele foi até o hexavô, sabe do seu hexa? Você também tem, olha, você também tem. Você ia ganhar do pastor Gilson hoje então, hein? Sabe, até o seu hexavô. Avô. Depois tem o quê? Septavó, octavó, é assim que vai? Uau! Essa é a questão da gente conhecer aquilo que vem lá da nossa origem. Mas uma coisa eu quero dizer para você, anota aí no seu banco de dados, viu? Pode pôr no seu banco de dados aí, que depois que você descobrir tudo, a sua origem primeira está em Deus. Porque Ele escolheu você desde antes da fundação do mundo. Essa é a sua origem está em Deus. Você foi eleito em Deus desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Deus elegeu você. Você tem pedigree, tá bom? Agora olha lá, ó. Você, por causa dessa origem, tem herança, você tem herança genética, já falamos da genealógica, você tem herança genética, por causa da sua origem. Porque Deus sonhou com você desde antes da fundação do mundo. E quando Ele cria o homem lá no jardim, e o homem é feito do pó da terra, ali está um corpo sem vida, Ele faz assim, ó. O que estava dentro de Deus foi para dentro do homem. Está lá a genética de Deus. Só que o homem se afastou de Deus e perdeu, por causa do pecado, o relacionamento com Deus. E o pecado trouxe morte e separação de Deus. Quando Jesus vem, preste atenção agora nesta sequência. Ele nasce de uma mulher. Maria, mãe de Jesus, teve relacionamento sexual com José para ter Jesus, sim ou não? Quem colocou a semente em Maria? Agora veja o que Pedro diz na sua carta, 1 Pedro 1,23, que está em toda a teologia do Novo Testamento, e está lá em Paulo também, mas eu vou ler 1 Pedro 1,23, porque eu vejo que é um versículo que fala tudo num só. Vocês foram regenerados, significa gerados novamente, não de uma semente, semente que é sêmen, como o sêmen que o homem coloca na mulher, lá no óvulo, semente perecível. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Nós somos gerados novamente no Espírito Santo. Essa é a nossa origem. Isso indica a nossa identidade. Vou te explicar por quê. Por que que indica a nossa identidade? Não tem o gen aí do Espírito Santo? Bom, então agora nós vamos ler os versículos 5 e 6 do primeiro capítulo de Efésios, que vai estar aí na tela também. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha, vou ler de novo o começo. Em amor, nos
predestinou para sermos adotados como filhos. Quando alguém lhe pergunta assim, quem é você? Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Se alguém perguntar, quem você é? Olha aqui. Geralmente, quando a gente pergunta para uma criança, se a gente tivesse lido esse versículo aí, você pergunta para uma criança assim, quem você quer ser quando crescer? O que ela responde? Se ela tiver assistido um filme interestelar, ela vai dizer que ela quer ser o quê? Astronauta. Mas se ele tiver ido ao médico e olhado para o médico, e o médico conversar com ele, pegar aquele negócio, ao custar o seu coraçãozinho, ele vai ficar impressionado com o médico e vai dizer que quer ser o quê? Médico. Aí ele vai dizer uma porção de coisas, quer ser advogado, engenheiro, quer ser... Se tiver um professor muito bacana, ele fala, quando eu crescer eu quero ser um professor, para ser igual ao meu professor, igual à minha professora. Pois é, mas isso não tem nada a ver com quem ele vai ser, tem a ver com o que ele quer fazer profissionalmente. Porque o que nós somos necessariamente não está ligado à profissão que exerceremos. É claro que o que nós somos vai determinar o propósito, ou seja, o que vamos fazer com a nossa vida. Mas a nossa identidade é muito além disso. Tem gente que fala assim, eu sou hétero, eu sou bissexual, eu sou homossexual, eu sou... Isso não é quem você é. Quem você é, você descobre apenas em Jesus. Eu vi uma vez um homem famoso, da alta costura, uma vez ele estava tentando conversar com o pessoal lá, do seu mundo, ele era gay, então ele disse assim, não tenho orgulho de ser gay, por que eu vou na parada do orgulho gay? Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, meu caráter, minha família, quem eu sou. Eu achei interessante aquela fala, porque muita gente agora parece que está sendo identificado pela sua opção de gênero sexual, sobre a sua escolha sobre sexualidade. Isso não é quem você é. É claro que quando você descobre a sua identidade em Deus, muitas coisas irão mudar, em várias coisas que você enxerga, inclusive sobre sua sexualidade. Mas o que Deus diz aqui é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos... Não estou escutando direito, fala alto. Para sermos o quê? Filhos amados. Sua identidade geralmente está ligada a qualquer coisa que você entrega seu coração. Onde você entrega o seu coração, aí justamente está ligado à sua identidade. Deus nos predestinou para Ele. Você não precisa ter aquele sentimento de não pertença, porque Deus te chamou para ser dele e para ser seu filho. Quando alguns dizem assim, Deus nos adotou em Jesus, diz, nós não somos filhos naturais. Mas você sabe por que o unigênito, filho de Deus, de único, gerado de Deus, unigênito, se tornou o primogênito, o primeiro gerado, porque assim como Jesus foi gerado no Espírito Santo, e ele veio para ser gerado no Espírito Santo, para que ele pudesse ter muitos irmãos, que também seriam gerados pelo Espírito Santo. A adoção é algo lindo, é ou não é verdade? Um filho natural, ele pode vir assim, quando escapou alguma coisa, entendeu? Aí chega lá com a notícia, estamos grávidos. Que legal. Você já viu quando você conta para alguém, fala, que bom, eu vou ser pai, eu vou ser mãe, mas aquele negócio assim, é legal, mas não era para ser agora, você entendeu? Ou porque eles não se sentem preparados para aquele momento. Mas seja qualquer a razão, a adoção não. A adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. E é isso que Deus fez com você.
Na lei romana, quem era adotado, lá no tempo de Paulo, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos que os filhos naturais. Um filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural daquela família. E nós somos filhos de Deus, recebemos um novo nome e uma nova herança. Por isso que Paulo diz que nós somos abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e nós somos abençoados segundo as riquezas de sua graça nas regiões celestiais. É desse jeito, gente. Você entende? Essa é sua identidade. Eu sempre guardo isso em alguma parte do meu computador, mas principalmente nessa mensagem, a minha identidade celestial. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem essa identidade aqui, ó. Lá no nome da sua identidade celestial, está escrito Filho de Deus. A filiação é Deus Pai, sua naturalidade é no coração de Deus. Você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. E sua data de nascimento é antes da fundação do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é bem antiga, viu, gente? Põe, é antigo. Nasceu antes da fundação do mundo. Mas me diga uma coisa, está bem conservado ou não? Cuidado, hein, marido? Cuidado que você vai falar aí, é uma brincadeira que depois você vai ver. Essa é a sua identidade. Há vozes, muitas vozes, que querem dizer para você que isso não é verdade. E muitas vezes põe à prova você na sua própria identidade. Mas eu tenho aprendido algo com Deus. Eu não sou o que sou porque eu tenho pensamentos ou sentimentos positivos a respeito de mim mesmo. Eu não continuarei sendo quem eu sou porque eu estou bem ou não estou tão bem. Não. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Hoje tem muito aquela ideia assim de dizer assim, não, eu não me sinto assim. Eu me vejo como um alface. Eu quero ser um alface. Ele tem o direito de querer ser um alface, mas ele vai ser um alface porque ele deseja ser um alface? Não. Quando a gente descobre a nossa identidade de Deus, pode até ter algumas lutas dentro de nós, ou vozes que dizem assim, não, você não é assim e tal. Né? Você não é isso. Mas agora que você está aprendendo com a palavra de Deus, você vai guardar isso na memória cognitiva e na memória do seu coração. Quando vozes quiserem dizer que você não veio de onde você veio, que você não é o que a Bíblia diz que você é, você repreende em nome de Jesus. É claro que nós teremos lutas, é claro que nós teremos tentações, mas nós devemos sempre viver a identidade que Deus deu para nós. E a identidade define seu propósito. A identidade define o seu propósito. E o seu propósito é qual? Veja só, a Bíblia vai dizer agora que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isso lá no livro de Gênesis. Mas a Bíblia também diz que nós somos um poema de Deus. Quer ver? Pode colocar o versículo aí, por favor, produção. Vamos ler este versículo maravilhoso em Efésios capítulo 2. Lembra que eu disse que Efésios capítulo 2 também a gente ia usar o capítulo 1 e o capítulo 2. E está escrito lá: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que a praticássemos.
A palavra que somos criação vem da palavra grega poiema, da onde surgiu o vocábulo em português poema. Você é um poema que o mundo está lendo. Você é um poema de Deus que o mundo está lendo para descobrir quem é Deus. Eu não vejo Deus como vejo vocês aqui. Eu vejo Deus ministrando ao meu coração, eu vejo Deus através dos olhos da fé. Mas não vejo como eu estou te vendo. As pessoas no mundo muito menos, elas não sabem quem é Deus, mas quando eles olham para a sua vida, eles veem um poema que Deus está escrevendo, e aí eles podem conhecer Deus através da sua vida. A pergunta é, qual é a história que está sendo escrita através da sua vida? Você sente que há um propósito para a sua vida? Que propósito é esse? Olha, a palavra redenção e remissão que aparece nesse texto, significa que nós já fomos livres do pecado. O pecado não pode mais nos dominar. Se pecamos é porque escolhemos pecar. Jesus, ele já pagou a nossa dívida, segundo as riquezas da sua graça. Jesus era o único que podia pagar essa conta. Nem eu nem você tínhamos saldo, tínhamos lastro para pagar a conta do nosso pecado. E Jesus era aquele que tinha lastro, que segundo as riquezas da sua graça, ele podia pagar o preço, e ele assim fez, derramando o seu sangue lá na cruz. Nós éramos escravos de Satanás, deste mundo, da nossa carne, mas agora em Cristo Jesus, há uma nova história ocorrendo com as nossas vidas. Deus tem um propósito para você. Muitas vezes a gente fica pensando num propósito só para mim, e é aí que a gente se atrapalha. Sabe por quê? Porque aí você fala assim, qual que será o propósito de Deus para a minha vida? Qual que vai ser o propósito de Deus para a minha vida? Qual que vai ser o propósito de Deus para a minha vida? E você quer descobrir toda a sua vida num dia só, e você se atrapalha todo, tentando descobrir esse propósito de vida. O propósito de Deus para a sua vida está claro aqui na palavra de Deus. Deus criou você para fazer as boas obras. O restante, o dia a dia, vai dizer para você que boas obras serão essas. Ele vai colocar isso na sua mente, ele vai colocar isso no seu coração. Você vai desenvolver isso no dia a dia. O que você tem que fazer é ter claramente que a missão que Deus nos deu, enquanto estamos aqui na terra, é de fazer discípulos. Que o propósito de Deus para nós, aqui na nossa vida, é expressar a vida de Deus na nossa vida. E por onde nós estivermos, lá dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, lá com a nossa vizinhança, lá na nossa escola, onde quer que nós estejamos, nós vamos expressar a glória de Deus, o caráter de Cristo. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Mas às vezes Deus vai te separando, né? Faz você ter um talento mais para dons de compaixão e misericórdia. Aí você vai trabalhar lá num presídio, você vai trabalhar lá com pessoas que estão em risco nas ruas. Deus colocou isso no coração. Você vai cumprir esse propósito. Mas esse propósito não é mais ou menos importante do que outro propósito que Deus colocou na outra pessoa, para ele servir as pessoas lá como um médico, para ele servir as pessoas lá dando aula, né, na área do ensino. Mas em cada um lugar desse que você está levando a glória de Deus. Por exemplo, aqui nós como igreja, Deus nos deu uma missão, que é a de toda a igreja cristã, de fazer discípulos. Deus nos deu uma visão de trabalhar isso, o discipulado 1 a 1, de trabalhar o trabalho com os pequenos grupos multiplicadores. Lá você pode desenvolver o seu dom, lá você pode ser um líder de missões, é aquele líder de missões, aquele que vai levar aquele trabalho tão importante de dizer, olha, hoje nós vamos falar sobre o nosso missionário que está lá no Egito, quais são as necessidades dele, como que é a família, ele é casado, tem quantos filhos, e vai ser tão importante você cumprir com aquele propósito de Deus ali no seu pequeno grupo. As pessoas vão ser despertadas para amar mais missões.
Como a gente tem dito aqui, olha, nós temos missionários em várias partes, nós temos lá no Egito, nós temos em outras partes da África, nós temos missionário em Portugal, nós temos missionários vários aqui na América do Sul, nós temos na Bolívia, nós temos no Chile, nós temos aqui dentro do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, nós temos muitos projetos missionários, sócio-missionários, aqui dentro mesmo da nossa cidade. Você se importa com isso? Faz parte do seu propósito de vida, se importar com aquilo que é o propósito de Deus para toda a igreja. Muita gente, quando é desafiado a contribuir, por exemplo, diz, não, eu vou fazer a minha própria escolha, eu tenho uma mente assim muito avançada, e a visão da igreja é muito pequenininha, né? Então eu sou mais avançado, então eu vou fazer e vou aplicar segundo o meu próprio coração. Sabe quando a gente cantou o credo, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Jesus ressuscitou, tem uma parte que diz assim, eu creio na Santa Igreja. Há um propósito para nós enquanto igreja, e quando você faz parte desse propósito, você faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou achar aqui, eu estava conversando com o meu discipulador amado, me mandou um artigo que saiu na Christianity Today. Vou clicar aqui, cliquei, abri aqui agora, olha lá, apareceu lá, ó. Bancos vazios na igreja são uma crise de saúde pública. O pesquisador foi Tyler. Ele fez uma pesquisa extensa e ele começa, e esse artigo começa comentando sobre o reverendo William Glass, que é um sacerdote. Ele é um sacerdote anglicano, sabe falar 5 idiomas fluentemente, e é um expert em marketing. Mas a vida de Glass nem sempre foi assim. Ele cresceu, ele diz, desesperadamente pobre, em um estacionamento de trailers. Nos Estados Unidos tem alguns estacionamentos assim que são trailers. Ele morava em um trailer na Flórida, num estacionamento desse, com sua família. A família dele ia à igreja talvez uma vez por ano. Mas a sua formação religiosa, nas palavras dele, era Alcoólatras do Sul. Você já ouviu uma religião com essa? Alcoólatras do Sul? Seu pai não era um pai tão presente, e quando estava presente era abusivo. E Glass não tinha amigos íntimos, e quando ia à escola era um tormento. Ainda na adolescência ele começou a controlar o estresse com drogas e álcool. Mas aí, para agradar uma garota que ele estava interessado, ele foi convidado para ir a um encontro de jovens presbiterianos. E ali ele começou a ir à igreja. Aí começou a construção de uma história na vida dele. E é claro que Glass, estudado em teologia, ele sabe que somos salvos pela graça mediante a fé. Ele sabe disso. Mas ele disse assim, olha, para usar em outras palavras, eu fui salvo pela igreja. Eu fui salvo pela igreja. Nessa pesquisa, Tyler descobre algumas coisas que eu até pontuei. Quando eu li, eu estava pontuando com o meu papai lá, o meu discipulador amado. Eu estava dizendo para ele, eu estava fazendo, vou pontuar alguns para você. Ponto 1, na pesquisa, é uma pesquisa longa, você pode depois, vou até pedir para a produção colocar nas nossas redes sociais esse link, é muito interessante. Mas algumas conclusões da pesquisa. A educação religiosa também afeta profundamente a saúde e o bem-estar ao longo da vida das pessoas. Eles descobriram que a frequência regular ao culto ajuda a proteger as crianças dos 3 grandes perigos da adolescência: depressão, abuso de substâncias ilícitas e atividade sexual prematura.
as pessoas que frequentaram a igreja quando crianças também têm maior probabilidade de crescerem felizes, perdoarem, terem um senso de missão e propósito. Essa pesquisa foi feita em várias etapas, mas num estudo mais recente, feito por próprio Tyler, com profissionais de saúde, ele foi perguntando para os profissionais de saúde. Essa pesquisa indica que os que frequentam cultos religiosos tiveram muito menos mortes por desespero, mortes por suicídio, overdose de drogas ou uso abusivo de álcool, do que pessoas que nunca compareceram a cultos. O que reduziu essas mortes em 68% para mulheres e 33% para homens. A observação religiosa, diz a pesquisa, parece diminuir a depressão e aumentar a satisfação com a vida, particularmente ao expandir as redes de apoio social dos participantes, bem como promover o otimismo ou a esperança e um sentido para a vida. Aumenta o otimismo, a esperança e o senso de propósito. Bancos vazios é sinal de que não estamos bem de saúde pública. Cadeiras vazias na igreja significa que nós temos que melhorar isso aí. Logo, quando teve a pandemia, claro, teve todo um cuidado, teve tudo aquilo, as pessoas começaram. Mas o que se percebeu depois disso é que algumas pessoas começaram a se isolar e a sofrerem sérias depressões. É o que o estudo indica. Você viu, quando você está dentro do propósito de Deus, você também se une às outras pessoas num propósito maior, porque você entende que o propósito não é só seu, e nem é um propósito para glorificar a si mesmo, mas é um propósito junto com os demais, cria a comunidade da fé e do amor que glorifica a Deus. A sua vida tem propósito, sim, e não deixe nunca ninguém dizer para você que a tua vida não tem propósito, porque a tua vida tem propósito em Jesus, amém? E por fim, nossa vida tem um destino, nossa vida tem um destino, nós fomos selados pelo Espírito Santo para irmos para os céus. Veja o que diz o texto, vai aparecer aqui na tela, vamos ver o texto agora, olha só, está aqui em Efésios 1, 13 e 14, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, aleluia, glória a Deus. Aplauda mesmo ao Senhor, aplauda mesmo a palavra de Deus, ela é linda. Olha, você tem um destino, ainda que tentaram arrancar essa convicção de você, não deixe que isso aconteça, volte a crer, volte a acreditar, e se você nunca creu, creia agora, entrega a sua vida para Jesus. Jesus, sabe, esse texto, quando Paulo escreveu, com certeza ele tinha em mente um selo. O selo que autentificava. Sabe quando você vai a um cartório e diz, tem que autenticar esse documento aqui, põe um selo, põe tudo lá, autenticado e tal. O imperador, ele usava um anel. E aí ele pegava um anel no documento e, às vezes, chegava a pôr numa tinta e punha aquele selo do imperador. Todo mundo que pegasse aquele documento, meu Deus, vamos cuidar disso aqui, porque ele foi autenticado pelo imperador. Mas também o selo servia para o imperador mandar esse documento para algum lugar. Então ele pegava e colocava o seu selo, dizendo assim, olha, está aqui o meu selo, esta carta tem que chegar ao seu destino. E todos que olhavam aquilo diziam, meu Deus do céu, a gente tem que cuidar disso muito bem, sabe por quê? Porque isso aqui está protegido também.
protegido pelo selo do imperador. Ou a gente faz chegar onde essa carta tem que chegar, ou cabeças irão rolar. E lá era literalmente mesmo, né? Se o imperador não fosse obedecido, cabeças rolavam. Sabe o que Paulo usou dessa figura, dessa realidade daquela época para dizer, pois é, Deus colocou um selo em vocês, o selo que autentica a origem de vocês, que autentica a identidade de vocês, que autentica o propósito de vocês, que dá a vocês a segurança de que aquele que chamou, que aquele que salvou, que aquele que escolheu, que aquele que perdoou, que aquele que tornou filho, ele vai fazer com que esse filho chegue ao destino final, que é a glória nos céus. Nesse mundo que está perguntando tanto, será que existe vida após a morte? Quem garante o que vai acontecer comigo? O que vai virar? Olha, meu Deus, e agora? Eu quero dizer para você que a igreja de Cristo tem que ser aquela igreja que continua dizendo, afirmando e reafirmando que existe sim vida eterna e que nós, como povo de Deus, estamos indo para morar nos céus. Caso a gente morra, ou quando Jesus vier nos buscar, todos nós passaremos a eternidade com Ele. E olha, se morrermos antes, não nos preocupemos, porque aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, se encontrarão com Jesus nos céus, e depois os que estiverem vivos se encontrarão com Ele para viver eternamente com Jesus. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Nós estamos indo para lá. Olha, com relação ao seu passado, creia nisso, com relação ao seu passado, você foi redimido por Deus. Lá no seu passado, você foi redimido. Com relação ao seu presente, você está sendo redimido. É o processo de santificação. Processo de santificação. E com relação ao seu futuro, você também foi redimido para ser glorificado. Está acabando agora a palavra. E conforme prometi, a princípio, que é uma promessa tão minha, porque eu já tinha eu sabia da palavra de Deus. Agora, se você não sabia, ou se você precisava ser lembrado, você pode ter certeza de onde você veio. Sua origem está em Jesus. Você tem origem. Agora, você sabe quem é você. Você é um filho de Deus. Não deixe que ninguém diga outra coisa para você. Você é sim filho de Deus. Agora você sabe para quê? Para que veio? Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito está inserido no propósito que Ele tem para a igreja. E Deus tem um destino para nós, porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E agora, coloque bem lá na sua memória. Sua memória cognitiva. Você teve uma experiência afetiva com Deus, mas coloque na sua memória espiritual. Ponha para dentro isso. Deixe isso marcado na sua vida, para você lembrar sempre que a vida tem sentido em Jesus. Ore agora e fale: Deus, eu confirmo e reafirmo a minha identidade. Eu confirmo e reafirmo a minha origem, a minha identidade, o meu propósito e o meu destino. Faça isso agora no seu coração. Se de repente aconteceu alguma coisa abusiva, que você está aí meio, perdeu até o rumo, está se sentindo sem identidade, traga isso para dentro de você agora, em nome de Jesus.
Se você está se sentindo só, lembra, Ele é teu Pai, você é filho amado, essa é a sua identidade, Ele sempre está presente na sua vida. Se foi alguma voz, se alguma coisa aconteceu, tentou tirar de você a alegria de ter uma vida com sentido em Cristo Jesus, rejeita isso agora e traz para a sua vida essas verdades da palavra de Deus. Continue orando. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, este é o momento, esta é a hora, o Espírito Santo vai trabalhar agora aí na sua vida. E você que também está nos vendo aí no vídeo, você que está nos vendo aí no vídeo agora, há um convite do Espírito Santo, não importa a hora que você está ouvindo isso, assistindo isso, há um convite de Deus, através do seu Espírito, para que você entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, que a vida só tem sentido em Jesus. Se há alguém aqui neste lugar, que precisa entregar sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida agora para Jesus, e o Espírito Santo vai tocar, já está tocando no coração daquele que deve se entregar. Deus abençoe você em nome de Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, diga sim, sim, eu quero que Jesus venha ser o dono, o Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração, ó Deus, ó Espírito Santo, faz a tua obra. Tem mais alguém aqui que ainda não fez essa entrega de vida para Jesus? Se você não fez, você precisa fazer. A vida só tem sentido em Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, levante bem alto a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero que você se coloque em pé agora. Fique em pé, meu irmão, minha irmã, fique em pé, fique em pé. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Se você aí que está nos vendo, nos assistindo, entregou sua vida para Jesus, não deixe de falar conosco, faça contato, os contatos estão aí no vídeo, nos acesse, nós queremos ajudar você na sua nova vida, abençoar você, não deixe de fazer contato conosco.